clube de futebol. E aí eu vou trazer perguntas que provavelmente você deve ter na sua cabeça, os questionamentos normais que existem, e aqui o Rafael vai ajudar a gente respondendo. E assim, qual que é a principal diferença para o entendimento entre um fisioterapeuta esportivo e digamos que um preparador físico? Eu acho que a principal diferença é o seguinte: complementação de trabalho. Eu acho que os dois têm que trabalhar juntos. Tem que conversar. Tem que conversar. No clube é muito mais fácil a gente conseguir isso do que fora dele, tá? Então, como é dentro de clube, então vamos ficar só na parte do clube. O clube a gente consegue fazer o seguinte: chega um atleta lá que aconteceu uma lesão no jogo. Então, primeiro, esse atleta já está monitorado, então já passou na mão do próprio fisioterapeuta, do educador físico, do próprio técnico, de todo mundo lá dentro. Então a gente já sabe. Então provavelmente a lesão foi X. Se for uma lesão mais grave, então esse atleta normalmente ele fica um período sem treinamento, foca na fisioterapia, foca na reabilitação, e a partir do momento que ele começa a ficar melhor, que o fisioterapeuta começa a fazer alguns tipos de exercícios, aí ele já começa a falar com o educador físico para poder ajudar nesses exercícios. Então, tem que rolar uma parceria, literalmente. É uma parceria e complementação de trabalho. Então, eu acho que essa grande diferenciação em clube é isso. Os profissionais, uma equipe multiprofissional em prol daquele atleta. Tá. Que é uma coisa que deveria acontecer também fora dele. Eu sempre tinha esse questionamento, né? A diferença entre outros. Ela tem preparador, eu não preciso de fisioterapeuta. Vou deixar só para quando eu machucar. Não, o fisioterapeuta, cada vez mais, isso eu escutava na época que eu estava para me formar, 10 anos atrás. Prevenção. Isso aí a gente sempre escutou. Tá? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem visto que o pessoal tem preconizado nessa parte. Então, o fisioterapeuta não age somente na reabilitação, ele tem que agir na prevenção, e a prevenção são exercícios que, junto com o educador físico, conseguem realizar essa prevenção mais, digamos assim, mais eficaz. Então, não existe, eu tenho o educador físico, eu tenho o personal, eu não preciso do fisioterapeuta. Atleta, assim como todo mundo, tá? Nós estamos falando aqui de atleta, mas a pessoa que não pratica, não vive do esporte, ela também pode estar fazendo esse acompanhamento. Há um tempo atrás, me foge da memória agora também o local, mas há um tempo atrás saiu uma reportagem dizendo que o profissional fisioterapeuta seria um novo personal, mas não colocando personal como educador físico, colocando que todo mundo deveria ter um personal fisioterapeuta. Isso é bom, né? Por quê? Porque ajuda a ter uma ideia maior de prevenção, de reabilitação e de exercícios como um todo, mais globalizado. Interessante. Falando dentro de um clube, hoje muito se vê, fala-se muito que o jogador profissional ele tem que se acostumar a viver com dor. E como que lida com isso? É algo verídico? É um mito? E se for verídico, como que o jogador profissional lida com essa dor? Vamos colocar que em alguns casos pode até ser mesmo, tá? Porque o corpo do atleta, ele é muito requisitado. É alto rendimento, né? Exato. No caso do alto rendimento, cara, se você fazer uma pesquisa hoje com atletas, você vai ter aí praticamente 100% deles que convivem diariamente com dor. Mas aí o que acontece? Dor muscular, por quê? A vida do atleta é treino, jogo, jogo. Então, ele precisa estar com o corpo. Por isso que às vezes a gente chega para alguns atletas e fala, poxa, tem que tomar um certo cuidado com a alimentação, com até quantidade de sono. Quantas vezes isso daí já aconteceu também, já ouvi falar que até uma cárie pode interferir no rendimento do cara. Nossa, isso aí é uma coisa bem interessante que você está falando. Então, porque gera uma inflamação, gera toda uma diferenciação. Tem uma fisiologia no corpo que você precisa saber lidar. Precisa estar legal. Então, às vezes, uma simples bobeirinha, no jeito de ter dormido
8 horas, dormiu 3, vai refletir no jogo, vai refletir no rendimento do atleta. Então é onde a gente tem que tomar um cuidado, mas assim, é exatamente dessa forma. Quais são as lesões mais comuns que você vê no futebol? Seja a torção de tornozelo, alguma coisa no joelho, enfim. E qual que é a parte do corpo mais suscetível a essa lesão? Olha, vamos fazer de trás para frente, vamos terminar com essa parte mais suscetível de lesão. Hoje em dia, até a CBF aí correu atrás de alguns artigos e palestras, organizou-se uma série de coisas referente a choque de cabeça. Choque de cabeça é o mais comum? Ou é o mais suscetível? A parte mais suscetível. Ah, mais suscetível. Porque é uma parte do corpo que não tem jeito. Você pode reparar, todo choque de cabeça, alguém leva pior. Vou colocar agora. A gente não tá falando só de sangue, não. Não, tô falando de problemas que podem ser até neurológicos. Exatamente. Pode ver, o pessoal do boxe, o pessoal do MMA tem um cuidado referente a isso. Então, esse é o mais suscetível a uma lesão. A parte mais suscetível de lesão. Óbvio, aí até entrando na outra parte da pergunta. Seria as mais comuns entre os atletas? Depende muito do esporte. Dentro do futebol? Dentro do futebol, vamos colocar aí joelho, tornozelo. Aquele estiramento também? Estiramento tem bastante, mas a gente tem visto que tem diminuído. Então, assim, é uma coisa que acaba tendo muitas variáveis. Então, depende, por exemplo, o cara entrou com chuteira cravo, não entrou com chuteira de cravo, como é que está o campo, como é que está a musculatura do campo. Se o cravo é adequado para o campo, né? Tem quando chove, de alumínio. Exato. Então, assim, tem alguns mecanismos clássicos de lesão. Então, dependendo de como tiver o campo e a chuteira que o cara tá, pode estar mais suscetível. Você acha que tem a ver com a forma dele correr, pode impactar? Se ele não vai certo, vai errar? Tem um pouquinho sim. Aí a gente entra em uma N de variáveis aí. Então, mas assim... Falando de uma forma genérica... Uma forma genérica pode acontecer sim. E quanto tempo que vamos falar assim, eu me colocar no lugar do jovem que está assistindo aqui. Quanto tempo que eu posso treinar por dia sem eu comprometer o meu corpo ou me expor a lesões? Eu vou falar um cenário que posso estar dentro da categoria de base, mas também estou querendo entrar. O que eu posso fazer? Quanto tempo eu posso treinar sem que... Então, aí é uma coisa muito individual de pessoa para pessoa. Eu já conheci pessoas, atletas que treinam quase que o dia todo, todos os dias. Pessoas que treinam 4 ou 5 horas por dia. Tem pessoas que treinam o tempo todo do dia, mas intercala. Faz, por exemplo, vou fazer treino físico de segunda, quarta e sexta, depois o treino de terça e quinta. Então, assim, é muito individual de pessoa para pessoa. Porém, o que a gente pode estar colocando? É necessário para alto rendimento ter um ritmo de treinamento mais intenso. Por quê? Se a gente pegar e ficar mais ou menos aí, hoje eu não vou treinar, amanhã eu treino. Vamos colocar um exemplo aí, academia. Não vamos nem colocar direto no... Vamos colocar academia. Essa semana eu não vou porque está chovendo. Porque está frio. Quando você vai voltar a fazer, primeiro, você não indo uma vez, no outro dia é capaz de ficar meio, não sei se eu vou de novo. Quando você perde, exato. Quando você perde a continuidade, às vezes entra a famosa preguiça. Depois eu vou. Quando você vai ver, acomodou e não vai mais. Então, precisa primeiro ter um ritmo de treinamento. Precisa ter uma conscientização e força de vontade. Mas aí também entra pelo outro lado. Não dá também para fazer, como eu já vi situações, todo dia, o dia todo. Que aí entra no estresse, no cansaço muscular. Mas é uma coisa gradual também, né? Se você está começando agora, pelo que eu vejo, você tem que ir com calma. Também não adianta pegar um treino que é intenso, que já é profissional, já treina muito tempo. E aí vem, a pessoa tem que pegar, você falou tudo, entender o seu corpo. Obviamente, a partir do momento que fica profissional, que chega ao patamar de profissional, aí é uma intensidade mais alta. Mas também treinar todos os dias, o dia todo,
também não é legal. Entendi. Porque vai gerar, de repente, até mesmo uma lesão por fadiga muscular, por excesso de uso. E aí, uma coisa que pode estar sendo benéfica de estar treinando acaba ficando pior. Aí acaba tendo efeito inverso. Ele vai ter que depois ficar parado 1 mês, 2 meses para poder reabilitar, para depois voltar a treinar. E falando agora desses jovens que têm o sonho de ser jogador, estão começando a carreira deles agora, quando a gente fala das lesões que elas ocorrem, você acha que o percentual dela é maior proveniente do impacto em situações de jogo, seja dividida, enfim, situações de jogo, ou você acha que é por falta da prevenção? O corpo não está estruturalmente seguro para... Então, não tem a preparação. Nós estamos falando aí do pessoal que está começando. É. Muitos deles não têm uma preparação prévia. Uma coisa que eu pude perceber, principalmente dessa molecada mais nova, que está começando no esporte e tal, eles não têm, por exemplo, um alongamento. E aí, excesso de jogo junta duas coisas. Falta do alongamento, mais excesso de jogo. Resultado, lesão, dor no joelho, dor no tornozelo, dor na coluna. Então, eu acho que junta alguns fatores, nesse caso, junta alguns fatores. Então, assim, precisa ter um trabalho prévio. Vamos colocar de novo o exemplo da academia. Se você vai numa academia e já quer pegar 10 quilos logo de cara, fazer um... Você não consegue. Você tem que começar o quê? Com 2 quilinhos, menos repetições. E aí você precisa saber que tem que ter preparo mental de saber que tem que ser com calma. Exato. Não é da noite pro dia que você vai Não é começar. da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Isso daí, não, eu vou querer, amanhã eu já consigo. Não, é progressivo. É sempre um trabalho progressivo. E sempre um dia após o outro. Porque se quiser correr, cara, pode acontecer de ter que voltar da estaca zero para depois voltar a progredir. Então, eu sempre uso com os meus pacientes aqui na clínica, eu uso dessa forma. Não adianta, se você pegar hoje na academia e pegar um peso de 10 quilos, você vai conseguir fazer exercício com todas as repetições, com a forma correta? Não vai. Vai roubar, aquela roubada, né? Quem nunca conseguiu ficar fazendo exercício, aí dá aquela olhadinha pro lado, pô, mas o cara lá ó, tá pegando mais peso que eu, aí quer pegar mais peso, onde gera lesão. Da mesma forma no atleta. O atleta tem que entender o seguinte, eu estou começando, então eu tenho que fazer o começo. Porque fazendo uma base, uma preparação boa, ele vai conseguir progredir naturalmente. Eu uso isso muito com os meus pacientes aqui. Não adianta a gente, acabou de fazer a reabilitação da lesão, já fazer um monte de exercício, porque o corpo não está preparado. Eu preciso despertar os grupamentos musculares certos para aquele tipo de situação e a partir daí a gente vai começando a recrutar até a hora que a gente deslancha para exercício. Porque senão, cara, dar 2 passos para trás e dar 2 passos para frente e 1 para trás. Aproveitando esse gancho aí que você falou, que tem um pouco a ver com a parte psicológica de se preparar, entender o seu corpo e ter a paciência do tempo aí de processo de desenvolvimento, queria abordar a última pergunta desse bloco, que é a parte psicológica em relação a quem acabou de voltar de lesão, porque tem muito disso, sabe? A confiança, o medo de se machucar de novo. A gente pode pegar vários atletas. A gente pode pegar vários atletas que são profissionais conhecidos, que não voltaram a ter o mesmo rendimento depois que se lesionaram. Aí eu queria entender assim, da sua visão e que trabalha diretamente com essa retorno de lesão, como que você ajuda a trabalhar o psicológico desse atleta? O que você recomenda? Qual que é a sua visão? Eu brinco bastante que a gente tem que ter um lado também de tentar entender o atleta, tentar se colocar na posição dele, porque tem muitos que veem a lesão como, não posso jogar mais. Hoje em dia, a gente tem que ver que a medicina evoluiu muito. Antigamente, dependendo do tipo de lesão, o atleta simplesmente não voltava mais a competir e acabou, aposenta e tchau. Hoje em dia, o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, não só os médicos, mas nós, fisioterapeutas, temos alguns aparelhos que ajudam no processo de cicatrização, que aceleram o processo de cicatrização. E uma coisa que a gente também faz parte do fisioterapeuta esportivo é também entender como que a gente pode estar ajudando aquele atleta a voltar a fazer aquele gestual sem medo. Uhum. Então,
faz parte da reabilitação, do processo de reabilitação, realizar aquele mesmo gestual que ele fez para lesionar sem medo. Mas é uma tarefa, essa é uma das tarefas mais difíceis, sim, na minha visão. Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Para... É onde precisa também um pouco do feeling do fisioterapeuta. Vamos colocar um exemplo que eu tive aqui recentemente. Foge do futebol, um jogador de basquete. Ele teve uma lesão, estava jogando, ele teve uma lesão no tornozelo, um torce, feio, mas que não chegou a ter complicações, não chegou a ter rompimento de tendão, nem já, não teve rompimento de nada, mas um torce pesado. Fez algumas sessões de fisioterapia em outra localidade e tal, voltou a treinar. No treinamento, realizou um torce e aí teve rompimento de ligamento. O cara aí veio para nós, ficou 2 meses em reabilitação conosco, 2 meses e meio mais ou menos. Nós tivemos um cuidado, que é onde o fisioterapeuta esportivo também tem esse diferencial, de fazer os exercícios motivando, porque tem hora que bate uma depressão, que poxa, você está lá acostumado com a bola, você está acostumado a fazer o gestual esportivo, você não pode fazer. E aí, porque dói, óbvio, você não tem a confiança. A partir do momento que a gente percebe que o atleta já está sem dor, já está começando a evoluir no tratamento, a ideia é sempre colocar ele em contato com alguma coisa daquele esporte, que aí também já vai gerando no subconsciente dele, eu consigo, estou começando a voltar, então ele começa a criar um ânimo, tá? E aí, qual é a ideia? É fazer esse atleta começar a recrutar e realizar aquele movimento que antes ele tinha um receio. Esse rapaz que a gente estava tratando, por exemplo, ele, uma simples coisa, pular da cama elástica para o chão. Tinha medo. Não conseguia. Ele sabia que tinha que fazer, que era tranquilo, mas ele não conseguiu. E mesmo assim, eu vejo, pelo menos, para quem os jogadores estão na mídia, que existem esses medos ainda em alguns, né? Sim. É muito difícil. Mas aí é onde o fisioterapeuta, independentemente da pressão que ele tem que ter, a gente sabe que em clubes, em federações mais importantes, é aquela coisa mais rápida, mas o fisioterapeuta ele tem que pegar e uma das coisas que ele tem que trabalhar também nessa parte mental, também nesse enfoque para ajudar o atleta. A gente aqui com esse atleta, vamos lá, cara, vamos lá, você consegue, apoia, vai e começa a dar um gás para ele, vai uma mais ou menos, 2, na terceira, na quarta, na quinta repetição, o cara já consegue. E aí a partir do momento que o atleta percebe que, eu fiz, não doeu, aí parece que destrava e aí ele começa a fazer. E aí é focar exatamente naquele movimento, para ele literalmente perder o medo de fazer, porque às vezes basta um movimento decisivo, o cara tem que fazer um movimento semelhante àquele da lesão para fazer um gol, para fazer uma cesta, para fazer a equipe ganhar. O cara não vai fazer porque está com receio de machucar de novo. Então a gente precisa trabalhar também isso. Em clube é um pouco mais fácil, porque tem a ajuda de um psicólogo. Então, se a gente percebe, mais uma vez, é trabalho multiprofissional. Se a gente percebe que aquele atleta está com um déficit que nós, como fisioterapeutas, não conseguimos dar essa ajuda, é fácil, é chegar para o psicólogo, nós somos atletas assim, a gente precisa de uma ajuda de vocês. E aí o psicólogo vai lá, vai conversar, vai ver o que pode ajudar, e aí trabalha em conjunto com o atleta. Bacana isso, muito bacana. A gente vai mudar agora um pouquinho o nosso módulo, a gente vai falar agora o acesso à fisioterapia para quem não está em um clube. Então, eu queria começar com uma pergunta já voltada para os garotos e garotas que estão nas suas tentativas de entrar em clube nas categorias 13, 15, 17 até 20. Qual que é a sua visão? Existe algum tipo de questão fisiológica para cada uma dessas 4 faixas etárias principais que eu citei? E ainda dentro dessa pergunta, como que ele deve entender as exigências que acontecem em cada uma das etapas dessas categorias para ele cuidar do corpo?
com bastante pergunta aqui, mas a ideia é falar um pouquinho dessas faixas etárias e a visão que você tem. Primeiro de tudo, cada faixa etária tem a sua individualidade. Tá. Sem contar que cada organismo tem a sua individualidade. Vamos colocar aqui, se a gente colocar as faixas etárias diferentes, mas um ou outro garoto, garota, tem uma evolução maior do que o outro. Então, a gente precisa tomar um cuidado. Se a gente consegue ver que aquele garoto está numa faixa etária um pouquinho mais avançada e não tem um desenvolvimento tão bom como deveria, peraí, vamos correr atrás para saber o que está faltando, se precisa alguma forma de até ajuda médica para isso, para poder estar evoluindo. Tá? Então, existe realmente essa diferenciação nas categorias, então a gente precisa tomar um cuidado, porque é formação. A molecada mais nova não tem uma formação óssea, é tudo meio cartilagem. Então, nós homens, a gente demora um pouco mais de tempo para amadurecer do que as mulheres. Então, por exemplo, uma idade, a categoria menor que você colocou aí, 13. Então, assim, ainda tá formando, mas ainda não é um osso. Ainda tem alguns pontos que são cartilagens, que são mais suscetíveis a uma lesão. A partir do momento que vai chegando perto dos 18, ali, 15, 16, 17 anos, a formação já vai estar mais completa. Então tem uma certa diferenciação. Mas aí, cara, aqui, buscar uma ajuda para aquele pessoal que realmente quer se tornar um profissional, buscar uma ajuda para quê? Mediante aquele indivíduo, a gente buscar saber maiores informações para aí sim saber aonde que a gente pode ajudar. Porque senão fica muito genérico. Vai fazer um exercício de fortalecimento. Mas peraí, quais são os exercícios de fortalecimento? No meu entendimento, cada categoria existe uma exigência de performance do atleta. E aí vai, quanto